Paz do Senhor a todos, queridos. Boa noite a todos. Muito bem. Nesta noite eu quero compartilhar aos irmãos uma história de dois personagens da Bíblia. Ao que há, no livro da vida, muitos personagens. Mas nesta noite eu queria compartilhar a história de dois irmãos, ao qual um fingiu ser um adorador. Atentem à ministração da palavra, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 16. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus, agradeço a oportunidade em compartilhar aos nossos irmãos da palavra a ser ministrada nesta noite. Usa-me, Senhor, que diminua eu, seja o Senhor o centro, que a palavra seja penetrada aos ouvidos, mente e coração daquele que nos ouve e daquele que nos assiste. A Tua palavra que é viva e eficaz, que fortalece, nos enche, nos sacia. Obrigado, meu Deus, toda honra, toda glória somente a Ti, que sejamos adoradores fiéis a Ti, nós Te louvamos, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, no capítulo 4, retrata-se sobre Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta do seu desejo, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu-se que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares os solos, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, do Oriente a do Oeste. E aqui. Muito bem. Queridos, Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele aprendeu com seus pais a necessidade de adorar a Deus. Ele e Abel, seu irmão, receberam as mesmas instruções
foram criados debaixo dos mesmos princípios e valores, sugaram o mesmo leite materno e cresceram sobre iguais instruções. Ouviram as mesmas histórias e aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus. Mas o coração de Caim não era reto diante de Deus. Ele não se sujeitou aos princípios de Deus. Ele não se colocou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Ele quis fazer as coisas do seu próprio jeito. Alerta a todos, queridos. Cuidado em fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito. Caim quis mostrar a sua própria justiça, em vez de aceitar a justiça que vem de Deus. Na verdade, Caim, ele era um competidor. Caim fingiu ser um adorador. Seu culto apenas escondia a máscara própria, da justiça própria que ele ostentava. Caim afivelou a máscara da justiça própria ao prestar um culto a Deus sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Desde o princípio, Deus, na história humana, ensinou que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Em Hebreus, no capítulo 9, do verso 22, diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus os cobriu com peles de animais, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Um animal foi sacrificado, e o sangue foi derramado. Toda pessoa que chegava a Deus para orar, precisava aproximar-se por meio de sangue. Não que o sangue dos animais pudesse purificar o coração do homem, não é isso. Mas o sangue desses animais, ele apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Todos os sacrifícios e holocaustos apontavam para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Caim trouxe a Deus um sacrifício incruento, palavra essa que significa em que não há, ou que se obtém sem derramamento de sangue, Caim estava desprezando o caminho de Deus, a palavra de Deus. Ele estava desprezando as normas do cultivo divino. Caim queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços, o caminho das obras dos seus próprios feitos. Caim usou a máscara da justiça própria ao prestar um culto a Deus, sem examinar o seu próprio coração. O apóstolo João afirma que Caim era do maligno. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Caim pensou que pudesse separar o culto da vida
Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus busca não adoração, mas adoradores que adorem em espírito e verdade. Deus não se impressiona com as pompas do nosso culto, nem com a nossa performance diante dos homens. Ele busca a verdade no íntimo. Se a nossa vida não for de Deus e não estiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos olhos de Deus. O culto sem vida é uma abominação aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Caim usou a máscara da justiça própria ao prestar um culto a Deus com o coração cheio de ódio, de inveja do seu irmão Abel. Caim assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão era justa. Queridos, de nada adianta trazermos oferta a Deus se o nosso coração é um poço de inveja e ódio. Nossa relação com Deus não pode estar certa se a nossa relação com os nossos irmãos está quebrada. Antes de trazer nossas ofertas ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. De nada adianta. Preste atenção. Prestem bem atenção. De nada adianta, pois Deus não aceita as nossas ofertas se o nosso coração não é reto diante dele e está cheio de mágoas. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar a nossa vida. Amém? Queridos, vocês compreendem o que Deus quer de nós? Não podemos separar o culto da vida, senão as nossas músicas, os nossos valores serão apenas um barulho aos ouvidos de Deus. Se a nossa vida não estiver em sintonia com a sua vontade, Deus vai rejeitar as ofertas de nossas mãos. Se não honrarmos com as nossas vidas e atitudes, queridos, as obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau, ele era do maligno, ele não conhecia Deus, ele não cultuava Deus, ele cultuava a si mesmo. O apóstolo Paulo informa que a raiz do problema de Caim era a inveja. Em vez de imitar o seu irmão, ele desgostou em ver Deus aceitando a oferta de Abel. Em vez de aprender com seu irmão, ele quis eliminá-lo. A inveja de Caim levou
a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele se endureceu no seu caminho da rebeldia. Ele não só sentiu inveja, mas consumou o seu pecado, levando o seu irmão à morte. Tamanha inveja, tamanho ódio que Caim tinha de seu irmão, era simplesmente pelo bem que Abel praticara. Simplesmente pelas virtudes de Abel. A luz de Abel cegou Caim, e a vida de Abel gestou a morte no coração de Caim. Caim recusou a exortação de Deus. Caim não apenas estava errado, mas não queria se corrigir. Vamos ver as escrituras que dizem. Acompanhe comigo aí no capítulo 4 aí, do verso 3. Que diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, ele não foi escorraçado por Deus por trazer a oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada. Deus o exortou. Queridos, Deus nos exorta, Deus nos dá a oportunidade de mudar de vida. Ele nos dá a chance de nos corrigirmos. Assim como Deus exortou Caim, deu-lhe a oportunidade também de mudar de vida, deu-lhe chance de se corrigir, mas não, ele era muito orgulhoso para admitir os seus próprios erros. Ele preferiu o caminho da rebeldia e da desobediência, longe de se arrepender e de tomar novo rumo. Ele deu mais um passo na direção do pecado. Em vez de virar as costas para o pecado, ele virou as costas para Deus. Queridos, exemplificando aqui alguns fatos neste texto de Caim e Abel, entendemos que Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que fazemos. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. A vida vem antes do serviço, a verdade vem antes da adoração. A motivação é mais importante do que a ação. A mesma verdade que dirige um, endurece o outro. O mesmo sol que amolece, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Abel ouve a palavra de Deus e cultua de acordo com o que ele ensina. Caim também ouve a palavra de Deus, mas despreza e apresenta a Deus um culto estranho. Queridos, a exortação de Deus em alguns produz o endurecimento e não o quebrantamento.
Caim, em vez de voltar-se para Deus, irou-se de sobremaneira. Em vez de imitar o exemplo de Abel, matou seu irmão. A palavra de Deus, em alguns, não produz vida, mas morte. Caim, em vez de beber do leite da verdade, para a restauração da sua vida, descaiu o seu semblante e entregou-se à ira invejosa e assassina. Caim pensou que o seu problema era o seu irmão e não o seu próprio pecado. Ele pensou que a sua única maneira de ser aceito era eliminar do seu caminho a vida do seu irmão. Ele olhou para Abel, não como alguém a imitar, mas como um rival a ser eliminado. Queridos, muitas vezes nós achamos que o nosso problema é o outro. As virtudes do outro nos afligem mais do que as nossas próprias fraquezas. O sucesso dos outros nos atormenta mais que o nosso próprio fracasso. A eliminação do outro nos recompensa mais do que a nossa aceitação. Caim mantinha as aparências de uma amizade genuína, mas na verdade ele escondia um desejo perverso no coração. No versículo 8, diz assim o texto bíblico: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu-se que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim, ele era um vulcão efervescente de ódio por dentro, mas também ele era um mar tranquilo e calmo por fora. Ele tinha as palavras aveludadas e um coração perverso. As palavras doces e os pensamentos, coração amargo. Caim enganou Abel, traiu o seu irmão e os matou, assim como acabamos de ler aqui no verso 8. Ele assassinou o seu próprio irmão, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Ele matou, não porque Abel era perverso e mau, mas porque Abel era piedoso e bom. Porque Abel era um exemplo digno de ser imitado. Ao tentar esconder aí o seu próprio pecado, Caim não levou a sério nem a palavra de Deus, nem o juízo de Deus.
Ele pensou que seus atos estivessem fora do alcance de Deus. Ele não só pecou, mas tentou escapar das consequências do seu próprio pecado. Ele não enxergava nada além da sua vaidade e da sua justiça própria. Ele era o pai de uma geração que adorava o seu próprio eu. Em vez de Deus não apenas exortou Caim para não pecar, mas confrontou depois de pecar. Veja aí no versículo 9 a 11. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Queridos, Caim não pecou, não apenas pecou, mas tentou esconder o seu pecado. Caim acabou colhendo o que buscava, porque a sua insanidade espiritual preferiu fugir-se de Deus. Preferiu obedecê-lo ao Senhor. Caim acabou colhendo o que buscava, porque na sua insanidade espiritual preferiu fugir de Deus a obedecê-lo. O Senhor lavrou a sentença: será fugitivo, errante pela terra, como diz aí no versículo 12. Ao ser confrontado por Deus, longe de se arrepender, entregou-se à autocomiseração, ou seja, ao sentimento de compaixão por si mesmo. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Queridos, eu finalizo essa palavra sobre Caim e Abel. Caim foi um homem que fingiu ser um adorador. Seu culto escondia a máscara da justiça própria que ostentava. Ele afivelou a máscara da justiça própria ao prestar um culto a Deus sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Ele usou a máscara da justiça própria ao intentar contra Deus a vida de seu irmão. Ele usou a máscara da justiça própria ao manter as aparências de uma amizade genuína pelo seu irmão, enquanto escondia o desejo perverso no coração. Ele usou a máscara da justiça ao tentar esconder o seu próprio pecado. Caim é o protótipo, é o primeiro tipo, o primeiro modelo daqueles que se retiraram da presença do Senhor.
cuja descendência se afasta de Deus para mergulhar as sombras espessas do pecado e da justiça própria. Amém, queridos? Na sequência, eu convido os irmãos que se prontificaram em servir a ceia do Senhor a vir aqui à frente. E aos demais a ficarem em pé, lembrando, a ficarem em pé aqueles que vão participar da ceia. Lembrando que só participam aqueles que foram batizados nas águas. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32. Após, na sequência, abra em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Primeiramente, 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11, umas 3, 4 páginas atrás, que diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver,
vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém? Pode servir a ceia. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Todos comemos do pão. Todos bebemos do cálice. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Senhor. Mais uma vez tenho a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por todos aqui presentes, Senhor. Que sejamos fiéis adoradores, que não sejamos exemplos de Caim, mas sim de Abel. Senhor, clamamos para sempre a tua presença em nossas vidas. Apresento a Deus a minha esposa, nossos filhos, nossa igreja, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Apresento também a todos, ó Pai, que tem o Senhor como único e fiel Salvador. Ó Pai, tudo está no teu controle. Eu te louvo e te agradeço todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto desta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todos os momentos de nossas vidas,
Jesus Cristo é a resposta, e é a resposta mesmo. Vão na paz. Tenham uma semana de vitória. Abençoado seja todos vocês. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada